E depois disso eu trabalhei 1 ano e meio aqui, fiquei 1 ano e meio na universidade, e logo em seguida, depois de 1 ano e meio, eu saí para fazer o doutorado. Fiz a seleção na UFRJ para o doutorado na área de língua portuguesa, que era o temor que ninguém passava 5 anos, quando eu fiz, em 88, há 5 anos ninguém passava nesse curso, lá na UFRJ. Não tinha aluno, não tinha aluno. E eu, felizmente, passei. E tive um grande... E tinha feito também um concurso na PUC, e havia passado. Então, eu voltei para aquele meu orientador, professor Gladstone Chaves de Mello. Ele disse: professor, eu passei na PUC e passei na UFRJ. Para qual instituição eu vou? Ele disse: você traz o quadro de docentes para que o oriente em qual você vai. Aí eu levei o quadro de professores. Quando ele viu o nome de Celso Ferreira da Cunha, que foi o revisor da nossa Constituição de 88, ele disse: é para cá que você vai, para a UFRJ. Por esse nome, por si só, vale que você esteja lá nesse curso, que é muito importante. Então, eu continuei na área de língua portuguesa. E no meu primeiro dia de aula com Celso Cunha, ele ficou surpreendido que nunca havia tido uma aluna do Acre e perguntou o que era que eu fazia como pesquisa, e eu disse que trabalhava com a linguagem, com o dialeto regional, e que era uma área que me apaixonava e que eu me realizava enquanto pesquisadora, porque eu entendia que a língua é a expressão da cultura, é a expressão da identidade, é a expressão da cidadania, não é? Ali estão, na língua, a língua carrega todas os traços da comunidade, culturais, políticos, religiosos, tudo, né? Como diz o francês Helmut Levy, a língua é ferramenta em primeira mão, a língua é lugar, mas a língua é primordialmente espelho, né? Então eu falei isso para ele, ele disse: eu quero ser seu orientador. Então o que é que você vai fazer? Eu disse: eu quero fazer o Atlas Etnolinguístico do Acre. Ele disse: mas isso é muito trabalho. Eu disse: mas eu estou disposta a fazer. Então eu comecei a coleta naquele mesmo ano de 1988. Comecei a coleta e reuni um banco de dados muito grande da oralidade regional, mapeei todo o estado em grandes regiões, em 3 grandes regiões, e depois, dentro das regiões, eu estabeleci micro-regiões, e ali eu realizei a pesquisa com 2 questionários, 2 modelos de questionário. O questionário, um modelo que foi utilizado por um grande pesquisador que foi fundador dos estudos da dialectologia na Alemanha, que é a relação palavra e coisa, que nós chamamos de questionário semântico-lexical. E o questionário fonético-fonológico. Então, o questionário semântico-lexical, eu queria saber o nome da coisa, como que as pessoas denominavam os objetos e as coisas do mundo, as ideias e tudo mais, como aquele exemplo que eu citei, do Beléu, né, do Santo Cruzeiro, da neblina que chama poagem, essa coisa toda. Então, esse primeiro questionário era só palavra e coisa. Quando não tinha uma maneira de perguntar, eu procurava fazer um desenho para que as pessoas dissessem o nome. E o outro questionário era fonético-fonológico, como as pessoas pronunciavam as palavras. Aí veio a grande dificuldade, porque o Acre é um estado eminentemente rural, e as pessoas pensavam que eu era da polícia.
Então, eu disse, ela veio, será que alguém denunciou a minha família e ela veio espionar para depois o governo punir a gente? Então, eles marcavam a entrevista, no outro dia, quando eu chegava, estava tudo fechado, não tinha ninguém. Aí eu voltava em horas que não tinha combinado com eles para explicar que eu não era da polícia, corria o boato, que eu era da polícia e que queria saber da vida das pessoas, essas coisas assim. Também eram dois boatos. Um era esse, né, que eu era uma espiã do governo, que queria saber como é que as pessoas viviam, quem as pessoas votavam e não sei o quê, para depois ir o castigo, né, a punição, o revanchismo político. E o outro boato era que eu estava fazendo uma andança pelo interior do Acre para saber quais as famílias mais necessitadas que precisavam de emprego. Então, muita gente vinha, mas eu tenho tantos filhos, eu preciso mais do que fulano. Fulano me disse que a senhora deu emprego e ele não precisa tanto quanto eu preciso mais. Então, todas essas dificuldades eu tive que vencer, ganhar a confiança da comunidade, fazer várias visitas de amizade para depois aplicar os questionários com sucesso. E assim eu consegui fazer um grande banco de dados da oralidade regional. Talvez eu possua o maior banco de dados da oralidade brasileira, porque eu consegui fazer entrevistas com pessoas analfabetas, com pessoas alfabetizadas, com professores universitários e com comunidades indígenas. Então, cheguei a atingir mais de 6.000 horas de gravação. Então, esse banco de dados está todo transcrito, armazenado em computador. Publiquei livros das 3 macro-regiões, Vale do Acre, Vale do Juruá e Vale do Purus. E fiquei trabalhando ao longo desses anos, todos depois de toda a descrição, na confecção do Atlas etnolinguístico do Acre.